Bem-vindos à TV Conjur. Começa agora mais um programa para discutir o direito e a justiça no Brasil. De tempos em tempos, surgem na advocacia pessoas que reinventam o ofício. Em geral, pessoas de grande capacidade de articulação e que têm também em comum a característica de não se limitar aos limites do escritório, ou seja, interagem com o executivo, com o legislativo e com o judiciário, além das causas que patrocinam na justiça. Temos aqui hoje o Dr. Valfrido Ward, que é um inovador da profissão e que teve a belíssima ideia de criar um novo regime jurídico para as empresas brasileiras, que é o regime jurídico da Sociedade Anônima Simplificada. Doutor Valfrido, muito obrigado por estar aqui conosco e eu gostaria de, inicialmente, lhe perguntar como nasceu a ideia de criar esse novo regime jurídico no Brasil. Márcio, lá pelos idos de 2012, eu e um colega, grande amigo, Rodrigo Monteiro de Castro, conversávamos que o Brasil não tinha o que a gente chama, que a doutrina chama, de sociedade híbrida. Ou seja, uma sociedade que tem as características de uma sociedade de capitais e, ao mesmo tempo, as características de uma sociedade contratual, com pessoalidade entre os sócios. Ou seja, uma sociedade que seja capaz de certa forma, organizar uma atividade empresarial entre pessoas que se conhecem, pessoas que têm uma química pessoal e, ao mesmo tempo, captar dinheiro no mercado de capitais. E outras jurisdições, outros países têm esse modelo, essa forma societária desde os anos 70. E no Brasil nós precisávamos disso. E aí, evidentemente, nós começamos a pensar no anteprojeto de lei. Procuramos um deputado, querido amigo Laércio de Oliveira, deputado pelo Piauí, por Sergipe, e aí fizemos um anteprojeto, apresentamos ele, e ele apresenta, ele é o autor do projeto de 2012, projeto 1284 de 2012, que leva ao Congresso Nacional uma proposta de regime jurídico para aquilo que nós chamamos de sociedade anônima simplificada, que nada mais é do que mais um regime jurídico dentro da lei de sociedades anônimas. O senhor publicou, inclusive, um livro a esse respeito, não foi, em 2012? Isso. Nós fizemos uma coisa muito bacana na época, mas primeiro nós colocamos o nosso anteprojeto num site para que as pessoas opinassem sobre ele, quase como uma consulta pública. Fizemos um artigo bonito no Valor Econômico, A Hora e a Vez da Sociedade Anônima Simplificada. E, ato contínuo, nós escrevemos um livro, O Regime Jurídico das Sociedades Anônimas Simplificadas, publicado pela editora Saraiva, com prefácio do Dr. Guilherme, do ministro Guilherme Afif Domingos, que, à época, era ministro no governo Dilma Rousseff, e que continua muito influente sobre a equipe econômica do Paulo Guedes, e que certamente, como nós vamos falar da Lei Complementar 182, que encampa o projeto de lei de sociedades anônimas simplificadas, certamente é um dos principais padrinhos políticos dessa conquista para o Brasil. Pelo que o senhor já nos explicou, esse novo regime vai permitir que empresas de pequeno porte possam captar recursos na Bolsa, ou seja, vão entrar no mercado de ações. Eu pergunto, um escritório de advocacia, um açougue, um jornal, vão poder abrir o capital na Bolsa? Vamos lá. Vamos dar um passo para trás, Márcio. O que esse regime, desde logo, faz? Ele simplifica o manejo da sociedade anônima. Por quê? Bom, porque você precisa de construir uma sociedade anônima para poder ir ao mercado de capitais, captar dinheiro via emissão de títulos de dívida, tá? Ou via emissão de ações. No Brasil, você não pode fazer isso com uma sociedade limitada. E ao tempo em que a sociedade limitada é a mais fácil de manejar, é evidente que o pequeno e o médio negócio não constituía a sociedade anônima, porque tinha que publicar no jornal, precisava ter vários diretores, não é? O manejo era difícil, complexo e caro. Então, o que faz o regime de sociedade anônima simplificada?
que foi agora encampado pela Lei Complementar 182. Em primeiro lugar, ele permite que essa sociedade anônima funcione com um diretor apenas. Permite que os documentos obrigatórios que a lei manda publicar, que a Lei de Sociedades Anônimas manda publicar, sejam publicados em sítio eletrônico. Tá? Permite uma coisa que é importante nas empresas pequenas e médias, que é a distribuição desigual de dividendos. Então, imaginemos que você, Machaé, rico como busque o Valfrido Vard para empreender com ele, porque o Valfrido tem uma capacidade, uma expertise numa determinada área, mas não tem dinheiro. O Valfrido tem 10% das ações, o Márcio tem 90%. Botou 90% do dinheiro. Todavia, o Márcio reconhece que o trabalho do Valfrido merece acesso a lucros na ordem de 30%. Então, o Márcio tem 90%, mas ganha 70% dos lucros. E o Valfrido tem 10%, mas ganha 30% dos lucros. Isso é fundamental para sociedades em que o trabalho se conjuga ao capital, não é? Por conta dessa pessoalidade a qual eu me referia no começo, para empreender. Né? E, além disso, o que faz a Lei Complementar 182, no seu artigo 16, quando encampa o regime jurídico das sociedades anônimas simplificadas? Ela permite, Márcio, que a CVM agora, com esse arcabouço legal, ela possa regular a criação de um mercado de acesso. A CVM, desde o começo, aplaudiu o nosso projeto de lei de sociedade anônima simplificada lá em 2012, mas ela estava de mãos atadas. Sem lei, ela não podia fazer a regulação do mercado de acesso. O que é o mercado de acesso? O mercado de acesso é, basicamente, aquele segmento de mercado onde empresas de pequeno e médio porte vão fazer ofertas de ações ou de títulos de dívida para o público anônimo em valores pequenos. Por exemplo, captações de 30, 40, 50, 100 milhões de reais. Isso será acessível. Veja, a lei complementar é muito sábia. Podem se engajar no regime de sociedade anônima simplificada todas as SAs que faturem até 78, que tenham receita bruta até 78 milhões. Mas podem participar do mercado de acesso todas as SA que tenham a receita bruta até 500 milhões de reais. Tá? Ou seja, isso permite, faz com que crie um mundo novo, Márcio. Faz com que essas pequenas e médias não precisem ir a banco. Não é? Nós temos um momento único da história do país de revivescência do mercado acionário, sobretudo com o investidor pessoa física. Porque o rentismo, nós sabemos muito bem, a renda estava toda alocada na renda fixa, a poupança alocada na renda fixa. Com a queda da taxa de juros, o investidor procurou o mercado de ações para obter maiores lucros, maiores rendimentos. Ao mesmo tempo, este governo desmobilizou o BNDES para fins de financiamento da pequena, média e grande empresa. O BNDES já não subsidia o financiamento da empresa e não concorre mais com o mercado de capitais e com o mercado de crédito bancário. Portanto, ao passo que o investidor vai ao mercado acionário para tentar um rendimento melhor, as empresas também vão ao mercado acionário para captar recursos para si. É um momento único. E estavam de fora as pequenas e médias. Agora elas podem estar inseridas. E como você mesmo disse, não tem. Claro que pode um açougue, claro que pode. Nós acabamos de ter, por exemplo, no mercado de capitais, a emissão e oferta pública de uma empresa de depilação. Não é? Obviamente que o escritório de advocacia já é mais problemático, que a dúvida de que o escritório de advocacia seja uma empresa. Precisa ser empresa para se organizar sob a forma de sociedade anônima. Se for sociedade não empresária, não pode fazê-lo. Mas nós sabemos muito bem que determinados escritórios de advocacia são empresas, sim. Não é, claro. Não é só um advogado ou outro advogado juntos lá com o seu computador, com seus livros. Não. É uma quantidade enorme de recursos, às vezes maiores do que os de empresas no mesmo setor ou em setores distintos. Né? Então, de fato, não há uma limitação em razão do objeto. Qualquer objeto, desde que se trate de uma empresa e que se possa se organizar sob forma de sociedade anônima, poderá aderir ao regime de sociedade anônima simplificada, ter as facilidades, e quando a CVM vier regular o mercado de acesso,
procurar o mercado de acesso para financiar suas atividades. Dr. Ward, que impacto pode ter essa belíssima ideia inovadora na economia? Olha, eu acho que o impacto é gigantesco. A gente vive criticando o governo, mas a gente tem de elogiar o governo quando o governo acerta. Claro. A equipe econômica acertou, a equipe econômica fez algo, e não é porque encampou um projeto nosso, não, é porque encampou um projeto em que nós acreditamos e que outras nações, outros países já haviam colocado em prática e que é fundamental para organizar empresas. É fundamental para permitir que as empresas tenham um caminho que não seja a mortalidade da pequena e média empresas. Porque sem acesso a esses instrumentos, você imagina o seguinte, uma SA, Márcio, gasta entre 50 e 100 mil reais com publicação em jornal papel. Nós estamos falando na internet, porque isso não faz mais sentido, ninguém guarda, você vai para o lixo no minuto seguinte. Evidente. Esse é um custo desnecessário. Ao mesmo tempo, se eu não sou sociedade anônima, eu não consigo emitir ações e ofertar no mercado acionário, fazer uma oferta pública. Então, eu precisava incorrer nesse custo. Além disso, eu precisava ter 3 diretores, pagar o salário de todos eles. Eu tinha uma estrutura cara. Eu não podia premiar o trabalho, que nas sociedades de pequeno, nas empresas de pequeno e médio porte, é fundamental. A gente sabe muito bem, nós estamos lá em outras iniciativas, montando escola virtual. Nós sabemos muito bem que você tem que premiar o sujeito que está com o trabalho, lá, que entende do assunto. Não é só o capital que tem que ser premiado, senão você não incentiva as pessoas numa organização empresarial. Por isso, a necessidade da distribuição desigual de dividendos. E, ao mesmo tempo, sem essa lei, não tinha como a CVM regular. O impacto disso vai ser brutal. Primeiro, na diminuição da mortalidade de pequena e média empresa. Segundo, na diminuição do custo do dinheiro. Terceiro, facilidade de manejo das empresas. Quarto lugar, nós vamos ter diversidade empresarial, que é fundamental no regime de produção capitalista. Eu me lembro nos anos 70 que a gente entrava no supermercado no Brasil e via uma marca de suco, uma marca de margarina, uma marca de, farinha de milho. Hoje a gente tem mais diversidade de produtos na prateleira. Naquela época, você assistia um filme nos Estados Unidos que passava supermercado, você via lá que um supermercado completamente diferente. Nós precisamos, no Brasil, de diversidade empresarial, porque diversidade empresarial é igual a maior concorrência e menor preço ao consumidor, menor poder econômico. E com menor poder econômico, tem menor ingerência das organizações empresariais de grande porte sobre o Estado e sobre os governos. É bom para todo mundo. Dr. Ward, os Estados Unidos, em 1929, faliu. Foi a Grande Depressão. Uma das ferramentas para a revitalização da economia foi a simplificação da criação de empresas. Uma iniciativa que ainda não chegou no Brasil, Abrir uma empresa ou fechar uma empresa é uma dificuldade imensa. O senhor acha muito exagero fazer uma comparação entre essa iniciativa da década de 20 com esse regime jurídico? Eu não acho exagerado, não, Márcio. Eu acho que nós estamos fazendo em 2021 algumas coisas que deveriam ser feitas nos anos 30, nos anos 40. Outras estão evoluindo. De fato, os Estados Unidos, nos anos 29, nos anos 30, sofreram com o crash da Bolsa de Nova York, cuja causa, basicamente, era a falta de regulação no mercado de capitais. Uma das principais causas. O que permitiu uma série de operações, de estruturas de mercado fraudulentas que levaram ao esvaziamento do mercado e à dissipação de muitos recursos. Gente que pulou de prédio alto nos Estados Unidos, desesperada por ter perdido tudo. Logo em seguida, o presidente Roosevelt vem com um New Deal. E o New Deal pressupunha as 2 leis de mercado de capitais, a de 33 e 34, que reorganizam o mercado de capitais e punem duramente fraudes no mercado de capitais, mas também pressupõe uma brutal simplificação da atividade empresarial
uma desburocratização da atividade empresarial acoplada com um brutal investimento público, né? É louvável, é muito louvável a iniciativa da equipe econômica, está faltando investimento público. Então, Perfeito. nós precisamos acoplar com o investimento público. Perfeito. Dr. Ward, o que falta regulamentar ainda para que essa inovação maravilhosa entre em prática? Falta a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, e também a nossa Bolsa, né, a B3, agora também em parceria com a CVM, regularem a criação de um mercado de acesso, ou seja, um segmento de mercado no qual essas pequenas e médias empresas aderentes do regime de sociedade anônima simplificada possam fazer, primeiro, o registro de companhia aberta, possam abrir o capital, pedir uma autorização para a CVM para abrir o capital. E de uma maneira mais simplificada, porque não dá para impor o regime da grande companhia, hoje vigente, para a pequena e para a média, né? Além disso, que estabeleçam as condições para ofertar ações, né, e também títulos de dívida ao público anônimo. Quais são as condições? E terceiro, um segmento de listagem, né, para que o que é basicamente o mercado secundário, né, para que essas ações e esses títulos de dívida possam aí sim ser comercializados entre investidores, que é fundamental para haver liquidez dos papéis. É isso. Perfeito. Mas o que a gente sabe é que a CVM e a B3 têm muito mais agilidade do que o Congresso Nacional. Nós levamos 9 anos para que essa promessa para o Brasil se tornasse realidade, né? Muito bem. Não é preciso nem adjetivar, né? É realmente uma inovação extraordinária. Eu fico imaginando o quanto que isso não vai mexer com o mercado da advocacia, não é? E as possibilidades que surgem daí, porque uma pessoa vai poder ter como atividade profissional a investir, né? Assim como já existe em relação aos grandes conglomerados, nós teremos agora em relação a praticamente todo tipo de empresa. Doutor Valfrido, muito obrigado por sua entrevista, parabéns pela iniciativa e voltaremos aqui para abordar novos assuntos em outras ocasiões. Eu é que agradeço, Márcio, sua gentileza, seu carinho. Um abraço a todos os amigos do Conjur. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até logo.